Olá, olá pessoal, eu sou a professora Lu e estou aqui com você para conferir as questões da segunda fase da FUVEST, prova de língua portuguesa, literatura, análise de texto. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que você saiu nessa prova? Acompanha comigo. Nós temos aí, na primeira questão, se você observar, a gente tem uma matéria do Estadão, né? O Museu da Língua Portuguesa abre café em seu rooftop, né? Depois, a gente vai ter as mensagens no antigo Twitter, né? Que é o X. E aí as pessoas estão lá dizendo, pode traduzir para a língua portuguesa, por favor? Sabe que estamos no Brasil e a língua portuguesa é oficial, né? E aí pode ser terraço, laje, cobertura, tá? E aí as pessoas estão a gente falava tweetando antigamente, né? A respeito da palavra rooftop, tá bom? E aí a pergunta da FUVEST no item A da primeira questão era a seguinte: o anúncio da abertura de um café no Museu da Língua Portuguesa causou muita agitação nas redes sociais. Considerando os comentários retirados do antigo Twitter, como se caracteriza a postura dos usuários em relação à reportagem e ao próprio idioma? Bom, primeira coisa, ele pede para a gente, né, como se caracteriza a postura dos usuários, uma coisa importante, em relação à reportagem. Então, primeiro, em relação à reportagem, significa que eles não entenderam a reportagem, né? Porque eles não estão falando da abertura, né, de um terraço onde vai ter um café ali no Museu da Língua Portuguesa. Esse é o assunto. O assunto da matéria do Estadão aqui é a abertura de um café no terraço do Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo, né? Então as pessoas não entenderam isso. E elas partiram a falar do quê? Da expressão que está escrita em inglês. Então a preocupação deles, né, no Twitter ou no X, né, como você preferir, é, na verdade, falar sobre a palavra rooftop, né, e não sobre a abertura do café no Museu da Língua Portuguesa. Tudo bem? Então, essa é a relação do usuário com a reportagem. E ao próprio idioma, né? Em relação ao próprio idioma, as pessoas estão protestando com relação ao uso do inglês. Tanto que você tem até um último Twitter aqui, né? Diz assim, pode ser terraço, laje, cobertura, tá vendo? Então, ou então a primeira, pode traduzir para a língua portuguesa, né? O que tem para traduzir para a língua portuguesa? É o tal do rooftop. Tá bom? Ok? Então, em relação ao idioma, as pessoas estão se opondo ao uso do inglês, né, no lugar do português, para indicar o terraço do Museu da Língua Portuguesa. Tá bom? E aí, o item B, já eu coloco para você as nossas duas resoluções, para você conferir, tá? E ainda aí, né, em relação a essa matéria sobre o café no museu, ele pede na letra B o seguinte: os comentários apresentados revelam um registro informal da língua. Identifique 2 exemplos de registros informais, né? Se a gente voltar, vamos aqui. O que eu tenho aqui de registro informal? Pra, tudo bem? Aqui, né, certo? Aqui embaixo, meu, perfeito? A gente tem um meu aqui e tem o tão falando. Tá? Você poderia, veja, a questão está pedindo 2 exemplos, você poderia colocar 2 desses 4 que eu estou indicando. E ela pergunta para a gente em que isso colabora para a construção de sentido. Na verdade, o que está acontecendo? A linguagem que a gente emprega, por exemplo, nas redes sociais, ou até aqui no antigo Twitter, é a linguagem do dia a dia. Né? É o padrão coloquial. Então, cabe muito bem aqui, né, eles usarem essa informalidade da língua portuguesa para poder colocar ali as opiniões, né, ou os questionamentos, na verdade, com relação ao assunto que está sendo discutido. Tá? Vamos dar uma olhadinha comigo na resolução? Olha lá o item A, depois você pode pegar isso, né, na nossa central de vestibulares. Você tem todas as correções de vestibulares deste ano e de outros anos, e você pode pegar, baixar isso para você dar uma lidinha. Mas o item A fala justamente com relação ao pessoal não ter entendido, né, a matéria do jornal, que era em relação à abertura do café, e a desaprovação, né, do público em relação ao emprego de rooftop, ao invés de terraço, laje ou cobertura. E o item B é o né, então o pra vocativo, né, que dá a ideia de informalidade, que é o comum no emprego da língua nas redes sociais. Tudo bem? Vamos para a segunda, né? Na segunda, a gente tem um texto
da Januária Cristina Alves. O texto é uma imagem, é sempre muito mais do que uma imagem, né? E aí ela também vai falar sobre a informação ou a desinformação que aparece na internet, né? Principalmente nas redes sociais, né? Que sintetizam muito a informação. E principalmente porque a gente tem uma pressa muito grande, né? É a pressa de você ver um vídeo, é a pressa de você ler um texto, basicamente isso. E o item A pede o seguinte: qual o significado no texto da expressão olhos de ver? Relacione o seu sentido com a sua importância em tempos de desinformação, né? Desinformação. Olha, olhos de ver está aqui, ó. Tá vendo? Vamos dar uma olhadinha? Nesses tempos em que reinam a desinformação e as teorias conspiratórias, ter olhos de ver é mais um dos desafios que temos de enfrentar no nosso cotidiano, especialmente se estamos nas mídias sociais. O que significa, então, olhos de ver? É olhar no sentido de ver as imagens que estão ali. Mas não é só isso. É ver com uma capacidade crítica, né? É conseguir diferenciar se aquilo que está lá é verdade ou é mentira, né? Se é um fato ou se é fake. Tá certo? Então, é olhar numa maneira mais apurada, né? É conseguir discernir o que está ali naquela informação, tá? E o item B pede para a gente... aliás, ele está pedindo para, ainda no item A, relacione o seu sentido com a importância em tempos de desinformação. É o que eu acabei de falar, né? Então, vamos lá, os sentidos, dois sentidos. Um é ver, observar as imagens, e o outro é ver no sentido crítico. E ele pede para você relacionar com a importância em tempos de desinformação, foi o que eu coloquei, né? Você precisa ter um olhar crítico para poder observar se o que está sendo divulgado é verdade, é mentira, né? Está coerente ou incoerente, para você não ser desinformado. Quer dizer, a desinformação das redes sociais são as fake news, por exemplo, né? E a informação seriam os fatos reais, tá bom? Agora, olha o item B. Mantendo o sentido do texto, reescreva as palavras que podem substituir, respectivamente, céleres, incrédulos e eivadas. Vamos voltar no texto para a gente achar essas palavras. Então, tudo que nos acontece, especialmente nesta era de desinformação, pode ser sintetizado pelas imagens que passam céleres pela internet. Então, céleres, rápidas, velozes. Tudo bem? Depois, a outra palavrinha que ele quer, incrédulos, né? Tá um pouquinho mais abaixo. Os textos vão ficando cada vez mais curtos, os vídeos minúsculos, porém mais numerosos e cheios de efeitos. As fotos cada vez mais sofisticadas, mais nítidas ou elaboradas com técnicas de inteligência artificial fazem com que duvidemos do que vemos, o que nos torna cada vez mais incrédulos e inseguros daquilo que nos acontece. Incrédulo, que não crê. Então, é o descrente ou o cético. Tudo bem? E aí, a última palavrinha que ele pede lá para a gente é a palavrinha eivadas. Eu acho que está nessa outra página aqui. Aqui, está assim, ó. Vamos lá. Aqui, começando ali em cima, tá? Questione se estamos vendo o que estamos vendo e o que é mais preocupante, saindo em defesa ou contrapondo essas imagens com outras fakes e eivadas de teorias conspiratórias, eivadas cheias de teorias conspiratórias, repletas de teorias conspiratórias. Tudo bem? E aí você tem aqui a nossa resolução com a explicação olhos de ver, né, que é receber as imagens, mas também diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. E o item B, né, celery, você pode trocar por rápida, veloz, incrédulos por descrente, cético e eivada por repleta ou cheia. Tá bom? Essa aí é a questão número 2. Vamos para a questão número 3 da FUVEST. A gente tem um texto aqui que é justamente o comecinho do livro A Vida Não É Útil, né, do Ailton Krenak. E aí ele fala sobre o que é humanidade, o que é, na verdade, o que é humanidade, e aliás, essa vai ser justamente uma das questões que a gente tem, né, o sentido, né, de humanidade e subhumanidade, né, que a gente tem nesse texto. Vamos dar uma olhadinha direto na questão? Ele pede assim: identifique o processo de formação das palavras humanidade e subhumanidade, bem como o seu sentido no texto. Bom, processo de formação das palavras, né? Então, se a gente pegar humanidade, você vai observar que a gente tem aqui, ó, o radical humano, né? E o sufixo idade. Então, aqui é sufixação. Tá bom? É minha letra, já sabe, mas é sufixação que está escrito aí. E subhumanidade, repare, eu tenho um prefixo e eu tenho o mesmo sufixo. Eu continuo tendo o mesmo radical que é humano.
Tá? Então, você tem aí derivação sufixal em humanidade e em subhumanidade você tem derivação prefixal e sufixal. Tá? Só que a pergunta pede para a gente também, né, além de identificar o processo de formação das palavras, ele pede o sentido dentro do texto. Então, para o Ailton Krenak, a humanidade são todos os seres vivos que usufruem do progresso. Tá? Progresso social, progresso econômico, progresso cultural, progresso tecnológico. Tá? Isso é humanidade. E a subhumanidade, né, são os excluídos pelos civilizados. Né? São os excluídos, aliás, ele cita lá, são os quilombolas, são os caiçaras, são os povos indígenas e até mesmo os animais que são explorados pelo homem. Tá? Na questão B, ele pede o seguinte: mantendo a correlação verbal, reescreva na folha de respostas o trecho a seguir, iniciando por estávamos. Então, você vai reescrever isso aqui, tudinho. Né? Só que ao invés de você começar por estamos, vai começar por estávamos. E aí você tem que fazer a correlação verbal. Né? Vamos lá, estávamos sendo lembrados de que éramos tão vulneráveis que, se cortassem nosso ar por alguns minutos, a gente morreria. Tá? Essa correlação verbal correta, tá bom? E aqui é a nossa resolução, né? Humanidade, derivação sufixal, subhumanidade, prefixal e sufixal, certo? E os dois sentidos, o sentido de humanidade, né, e subhumanidade, que a gente acabou de comentar, tá? E no item B, né, é a passagem começando-se a frase por estávamos, tá bom? Essa é a perspectiva correta aí da sua questão, tá bom? Vamos para a quarta? Dá uma olhadinha na quarta. Na quarta você tem aí um verbete travesti, pessoa que se veste com roupas do sexo oposto, geralmente em espetáculos teatrais ou para ter satisfação psicológica. Por extensão, homossexual, que se veste de mulher, traveca, travecão, traveco. Tá bom? E aí a gente tem o glossário antidiscriminatório do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, né? E aí ele fala que travesti é uma identidade de gênero tipicamente latino-americana que possui história e características sociopolíticas próprias. Travesti não é um termo pejorativo, é uma identidade que a comunidade ostenta com orgulho. O termo traveco, por sua vez, é ofensivo, tá? Vamos dar uma olhadinha comigo na questão. A letra A pede: qual o tratamento dado ao termo traveco na segunda acepção do dicionário Michaelis? Vamos voltar, é o primeiro aqui, ó. Tá aqui, ó. Segunda acepção é essa aqui, ó. Tá vendo? Homossexual que se veste de mulher, traveca, travecão, traveco. Então, é um termo inadequado e ofensivo, tá? Então, ele pede qual é o tratamento dado nesse caso. É um tratamento inadequado e principalmente ofensivo, tá bom? E vamos voltar lá na questão. O item B pede para você redigir, aliás, minto, item A ainda. Ele pergunta para a gente o seguinte: de que modo os sentidos do termo traveco no dicionário e no glossário se aproximam ou se afastam? Os dois se aproximam porque a associação de traveco a uma referência feminina, tá? Então, de uma maneira, vamos deixar de lado o aspecto pejorativo agora, mas lembrar, né, um travesti normalmente é um homem que se traveste, né, com roupas femininas, tudo bem? Então, traveco seria nesse sentido para os dois textos, tá? Agora, em que eles se afastam é na definição. Porque no dicionário a gente tem ali uma definição de pessoa. É uma pessoa homossexual que se veste mulher. No glossário do Ministério do Estado de Minas Gerais, ali é uma definição de identidade. Aliás, ele começa justamente assim: é uma identidade de gênero. Tá bom? Então, é nesse sentido que os dois acabam se afastando. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O item A, né? Aquilo que eu acabei de comentar com você, que o tratamento a traveco na segunda acepção é pejorativo, é inadequado, tá? E ainda é ofensivo, tá bom? E aquela ideia, né, que eu acabei de passar para vocês, ó, a aproximação entre os sentidos do dicionário e do glossário se dá em relação ao feminino, né, e a distância se dá em relação à definição de pessoa e de identidade, respectivamente. Então, de pessoa, né, é para o dicionário Michaelis e de identidade no glossário do Ministério do Estado de Minas Gerais. Tá bom? Perfeito? E o item B, né, ele pede o que para a gente? Vamos lá, vou pegar aqui, ó. Redija uma atualização do verbete travesti para o dicionário Michaelis, incluindo sua classe e gênero gramaticais. Então, a gente colocou aqui, ó, uma possível, né, resposta, redigindo
a primeira... Ó, o que a gente vai redigir? Você tem que tomar um pouco de cuidado, né? A gente vai redigir justamente o primeiro texto que a gente tem lá, que é extraído do dicionário Michaelis, tá? Porque o segundo é o glossário está certinho. Então vamos, entre aspas, corrigir o dicionário Michaelis, tá? Olha lá comigo. Travesti, substantivo feminino, identidade de gênero não associada à binaridade, homem e mulher, reconhecida por autoidentificação em sujeitos que nasceram biologicamente com genitália masculina, tá? E o item 2, pessoa que apresenta expressão de gênero feminino por meio de vestimentas, nomes e pronomes. Tá certo? Então essa é a adequação, né, daquele verbete mais inadequado e ofensivo que a gente tem no texto original do dicionário Michaelis, online. Perfeito? Tudo bem? Olha, isso aqui é uma sugestão, você podia ter escrito alguma coisa meio parecida, tá? Vamos para a questão número 5, aí a gente tem um texto de Isabel Seta, né? Raríssimo manto tupinambá que está na Dinamarca será devolvido ao Brasil. Peça vai ficar no Museu Nacional, tá? Disponível aí na internet. E aí, a respeito desse texto, nós temos o seguinte, vamos lá, item A. Justifique o uso de ainda no trecho. O primeiro manto que Glicéria teve a oportunidade de conhecer pessoalmente está ainda na França. Então, olha, ele está pedindo para a gente, né, justificar por que ele usou aqui o ainda. Tá? O ainda, nesse caso, ele é um advérbio de tempo, mas é advérbio de tempo prolongado, assim, sabe, demorado. Né? Ele ainda está lá, quer dizer, já está lá há muito tempo. Tá? E ainda está. Tá? Então, essa ideia de tempo bem prolongado. E ele pede para você reescrever a frase substituindo apenas a palavra ainda sem prejuízo do sentido. Até esse momento seria o melhor. Tá? Então, você reescreveria justamente dessa forma. O primeiro manto que Glicéria teve a oportunidade de conhecer pessoalmente está até este momento na França. Tudo bem? Item A. E o item B pede, explique o sentido do trecho. Os objetos não são simplesmente objetos. No texto. Por que os objetos não são simplesmente objetos? Porque, por exemplo, eu estou com uma caneta na mão. Isso é simplesmente um objeto. Tá? Agora, nesse caso, esses objetos, eles têm um valor cultural, eles têm um valor histórico, eles têm um valor religioso. Então, não é um objeto qualquer. É um objeto que tem uma valoração extremamente importante. Tá? Então, por isso que os objetos não são simplesmente objetos. Né? Não é qualquer coisa. Não é aquela coisa que você compra no supermercado, não existe. É um objeto raro, único e que tem toda uma representação, como eu falei, cultural, religiosa ou histórica. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha comigo aí, ó. Primeiro, o item A, né? Que é o advérbio que ainda que indica tempo prolongado, e a gente pode trocar por até esse momento, como está aqui. Tá? E o item B é justamente o valor, né? O valor religioso que a gente tem, né? Não só o religioso, mas o valor cultural também. Quer dizer, ele tem todo um valor simbólico muito mais do que um valor comercial. Tá? Tudo bem? É isso, item B. Certo? Questão número 6, a gente tem uma charge aí, nós temos um policial, né, atirando, e em cima eu tenho algumas palavras. A acusação parte do policial, o julgamento parte da arma, a condenação parte do projétil aqui, da bala, e a execução se dá numa vítima que supostamente estaria aqui, e a gente está vendo essa coisa vermelha, que é justamente o sangue, tá? A letra A pede, qual a crítica social explorada pela charge? É a violência da polícia, né, com uma letalidade muito alta, né, e as vítimas, na verdade, nem são julgadas, nem são ouvidas, né, elas são sumariamente condenadas. Né, então, é uma justiça arbitrária que parte aí da figura do policial, tá, militar. E o item B pede, explique a polissemia expressa pela última palavra da gradação contida na charge. Por que é uma gradação? Porque vai aumentando, tá vendo? Primeiro a acusação, depois julgamento e, por fim, a execução. Então, a última palavra é execução. Execução no sentido de executar uma pessoa, matar. Tá? E execução no sentido de executar uma tarefa, né? Cumprir uma tarefa. São os dois sentidos aí de executar. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha na letra A, crítica social explorada na charge, é a violência policial que no país é altamente letal. Tá bom? E a palavra execução polissêmica tem sentido de executar alguma vítima ou então cumprir uma tarefa. Tudo bem? E aí? Tá gabaritando essa prova? Tenho certeza. Agora vamos à parte mais complicada da prova, que é a parte de literatura.
literatura estava um pouquinho mais complicada. Vamos lá, a gente tem aí o Poema de Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade. Quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai Carlos, ser gauche na vida, né? E depois você tem o texto Anjos Tronchos, né, do Caetano Veloso. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram, vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis, mais do que azuis. Bom, o item A pede o seguinte, no trecho da canção, Caetano Veloso recria o célebre verso de Drummond atualizando o seu sentido em tempos de domínio tecnológico. Comente as diferenças de significado que podem sugerir em paralelo. Vai Carlos ser gauche na vida e vai ser virtuoso no vício. Bom, vamos voltar lá no texto. Vou pegar o primeiro do Drummond, tá? Tá aqui, ó. Vai Carlos ser gauche. Gauche é inadaptado, desajeitado, torto, esquerdo, tá? Que não está no caminho comum, tá? Que está no caminho que desvia do comum, tá certo? Então, o que é esse ser gauche? Que é ser inadaptado na vida real, ou ser inadaptado com a vida real, né? Melhor dizendo. É aquele que vive em conflito com o mundo, né? É aquele que é diferente dos demais, é diferente do comum, tá certo? E no Caetano Veloso, vamos aqui para o Caetano Veloso, dá uma olhadinha. Uns anjos tronchos, quer dizer, troncho é sem braços, né, do Vale do Silício, desses que vivem no escuro e em plena luz, disseram, vai ser virtuoso no vício. Mas que vício é esse? É o vício das telas azuis mais que azuis. Então, essas telas azuis são as telas de um computador, de um tablet, de um celular, de um televisor, né? E justamente ele está dizendo para você ser virtuoso no quê? Na alienação produzida por essas telas azuis, né, que são telas do mundo de uma cultura massificada, muitas vezes de um mundo irreal também, né? Então, enquanto o gauche do Drummond é o inadaptado com as coisas da vida real, né, o virtuoso aqui, no caso do Caetano Veloso, ele vai ser virtuoso, né, com relação às coisas que são irreais, tá certo? Eu diria para vocês que esse virtuoso do Caetano é aquele indivíduo que é igual a todo mundo, né? E o gauche, né, do Drummond é o desajeitado que vai ser diferente do que é comum, diferente de todo mundo, tá bom? E o item B pede, a cor azul aparece referida nas duas composições. Analise o efeito simbólico que o azul adquire em cada uma delas. Então vamos voltar? O azul está aqui, ó. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Azul aqui pode ser o sentido de cor do céu, o céu azul, então é uma tarde bonita, o céu está azul, mas também uma tarde perfeita, né? Não sei se vocês usam a expressão tudo azul, né? A gente pensa assim, e aí, tá tudo bem? Ah, tá tudo azul, né? Quer dizer, tá tudo feliz, tá tudo perfeito, tá certo? Que é a expectativa da existência dele aqui, tá bom? E no Caetano Veloso, né, vamos dar uma olhadinha aqui, onde é que estão os azuis? Está aqui, ó, azuis e azuis. Né? A gente tem dois azuis aí, que são os azuis das telas de TV, como eu comentei, celular, computador, que são, as imagens são um simulacro da realidade, né? Quer dizer, aquelas imagens que ultrapassam muitas vezes a realidade. Então, aqui é o processo da fantasia, né? O processo da ilusão, tá bom? O item B está respondido e o A também. Aí a gente tem aqui a resposta bem detalhada para você, tá? Depois, ó, esse aqui é só a resposta do item A, tá bom? Bem detalhadinho, porque essa questão não era uma questão fácil, tá? Eu estou te dando só uma ideia básica do que você deveria ter redigido na sua resposta. E o item B também está aqui, bem completinho. Depois você dá uma lidinha com atenção aí no nosso site. Combinado? Muito bem. Vamos para a questão número 8, Quincas Borba, né, do Machado. Leia os excertos para responder a questão. Então tem lá, Quincas Borba, olha o que o Mário Quintana fala. O Mário Quintana é um fofo. Os personagens de Machado de Assis eram tão medíocres que, enquanto outros loucos do mundo bancavam Napoleão o Grande, o de Machado de Assis contentava-se em ser Napoleão III. Lembrar que o Rubião, né, enlouquece achando que chega a achar que é Napoleão III. Tá? Depois a gente tem um texto do Marx, né, o texto é do Marx, né, que vai falar de Hegel e vai justamente falar sobre, né, essa coisa, os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem, tá? Vamos dar uma olhadinha comigo na questão. Item A pede. A mediocridade caracteriza, em geral, o sujeito médio incapaz de se sobrepor às circunstâncias com que
se defronta diretamente. Nesse sentido, o Rubião é uma personagem medíocre. Então, ó, ele está afirmando. Agora, o Rubião ele é personagem medíocre em que sentido? No sentido de ser incapaz de se sobrepor às circunstâncias com que se defronta diretamente. Tá? Então, é para você comentar isso. Quer dizer, para você justificar por que o Rubião é medíocre, né? Em que ele se deixa, né, dominar pelas circunstâncias. Se a gente observar, olha, por que ele vai ser o medíocre? Porque ele não enfrenta nenhum dos seus amigos exploradores. É o caso do Cristiano Palha. Né? Tudo que o Cristiano Palha fala para o Rubião, ele acha que está certo, ele segue o Cristiano Palha, a ponto de colocar o Cristiano Palha como administrador do dinheiro dele mesmo. Né? Então, o Rubião ele não consegue, né, se sobrepor a essa circunstância, né, do Cristiano Palha administrar os bens dele. Claro que ele tem um interesse, que é o caso da Sofia, porque o Rubião está apaixonado pela Sofia, e a Sofia, por sua vez, né, deixa o Rubião se apaixonar cada vez mais, e ele não consegue resistir a essa paixão também. É o caso do Camacho, é o caso do Freitas, quer dizer, todo mundo que está ao redor do Rubião consegue dominar Rubião com muita facilidade. Então é nesse sentido que ele é realmente medíocre, tá bom? O item B, aí é uma questão mais, eu acho que é uma questão bem interdisciplinar, sabe? É bem interdisciplinar com história mesmo. Olha só, ao comparar os impérios de tio e sobrinho, Napoleão I e Napoleão III na França, Marx considera que os dois golpes representaram, respectivamente, uma tragédia e uma farsa. Porque se pode dizer que a loucura do vencido Rubião, vivida na história brasileira, possui aspectos sérios e risíveis. Justifique. Olha, a gente pode dizer realmente que tem aspectos sérios e risíveis. Bom, primeiro, vamos lá, o período do romance. O romance vai de 1800, o enredo, né? Ele vai de 1867 até 1871. Nessa época, o que a gente vê, que eu classificaria como motivo sério, tá? O declínio de Dom Pedro II. Esse declínio de Dom Pedro II vai trazer a República, então a República já está a caminho. Então, assim como eu tenho o declínio de Dom Pedro II, eu vou ter o declínio de Rubião. Aliás, o Rubião tem Pedro no nome. Então, o declínio de Rubião, Pedro, né, é o declínio de Dom Pedro II. Então, isso seria um elemento sério. Né? Outro elemento sério que a gente pode comentar, o Brasil vivia, nessa época, uma forte especulação financeira. E o Rubião vai ser vítima de uma forte especulação financeira também. Né? Seja por especulação pelas mãos do Cristiano Palha, do Camacho, de quem quer que for. Todo mundo está ali para pegar dinheiro do Rubião, tá? Ou bens do Rubião. Tá? Então, é aquela coisa do Brasil explorado, né? O Brasil imerso numa especulação financeira muito grande e o Rubião também sendo vítima dessa especulação, né? Pelos seus, digamos, entre aspas, compadres. Tá? Então, nesse sentido, eu tenho os aspectos sérios. Os aspectos risíveis. Né? Bom, a gente sabe que o Dom Pedro II, ele abre, ele está declinando, ele está abrindo espaço, né, para que a República venha. Então, para os monarquistas, isso é muito triste, né? Mas para os republicanos, é uma grande felicidade. Então, o poder de Dom Pedro II em declínio, ele vai ser motivo de riso para os republicanos, tá certo? Como o Rubião é motivo de riso quando ele fica louco. Tá? Então, aí seria essa ideia, né, do risível aí. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá a mesma coisa, tá? Aí eu coloquei para você, né, incapaz de sobrepor as circunstâncias, né, desse modo, esse caracteriza como medíocre, porque ele é um inocente útil, né, dominado pelo Palha, pela Sofia, pelo Camacho, pelo Freitas, por todo mundo, tá bom? Ok? E o item B, tá aqui uma referência mais histórica, né, a gente tem aqui dados bem interessantes, depois você dá uma lidinha, né, nessa resolução. Você não precisava ter escrito tudo isso, tá? Mas basicamente aquilo que eu falei tinha que estar na sua resposta. Tá bom? Ok? Aqui a gente deixa bem completinho para você não ter nenhuma dúvida depois. Tá? Vamos para a questão número 9. Bom, ao tratar do drama da personagem de Tomás Antônio Gonzaga, o narrador do Romanceiro da Inconfidência descreve do seguinte modo. Aí vem, né? Toda a descrição do Tomás Antônio Gonzaga, tanto em Paul de namorado, e agora quando se mira, vê-se um mísero coitado, coitadinho, ele é um homem miserável, é aquele homem simplesinho, né? Como lá diz numa lira, ele lá diz numa lira, na lira da onde? Do livro Marília de Dirceu, tá? Que é do Tomás Antônio Gonzaga, tudo bem? Ok?
Se nas águas me mirasse, veria ralo. Aliás, se nas águas se mirasse, veria ralo o cabelo. Então, olha, passou o tempo. Então, aqui eu tenho um tema latino que vocês conhecem como tempus fugit. Tudo bem? Ok? E aí ele continua, vamos lá, mais para frente, né? Falta-lhe aquele desvelo de sua pastora terna. Ora, quem é a pastora terna? A pastora que aparece idealizada o tempo inteiro no Marília de Dirceu, né? É a própria Marília, que é a Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, tá? Então, a pastora terna deveria socorrê-lo, né? A quem dará a glória eterna. Então, ele tem aqui, nessa passagem, ó, ai que ricos libertinos, tudo era Inglaterra e França, e em redor versos latinos. Nessa passagem aqui, a gente pode perceber a esperança, né? Que não só o Tomás Antônio Gonzaga, mas todos os árcades, todos que se envolveram no movimento da Conjuração Mineira, tinham, né, no movimento, tá? Então, esperança no movimento, que você sabe que é a Conjuração Mineira. Tudo bem? E aí o texto continua, tá? E a pergunta diz: quais aspectos do arcadismo aparecem nessa caracterização? Olha só, ele coloca pra gente, tem logo no comecinho, vamos voltar lá no comecinho. Ó. Ao tratar do drama da personagem, o narrador descreve do seguinte modo. E aí a pergunta é: quais aspectos do arcadismo aparecem nessa caracterização? Caracterização do quê? Do drama do personagem Tomás Antônio Gonzaga, né? Então a gente pode pegar aqui como aspectos do arcadismo aquilo que eu acabei de comentar, né? A simplicidade, a ideia de que o tempo foge muito depressa, a musa inspiradora dele idealizada, tá? Então assim, são características do Tomás Antônio Gonzaga, né? Ser um homem simples, vítima, tá? De injustiça, que ele diz isso o tempo todo, né? Ser um homem que está vendo o tempo passar, que é o tempus fugit, tá? Então, se o tempo passa, é melhor eu aproveitar rapidamente o tempo, né? O tal do carpe diem, tá bom? E a pastora, né, presente lá, a pastora idealizada, que é a própria Marília, tá? Aqui a gente tem uma resposta bem detalhada para você conferir isso depois no nosso site, tá bom? Ok? E o item B, vamos voltar lá? Item B pede: em que medida o poema de Cecília Meirelles contradiz esses aspectos? Bom, vamos lá. Primeira coisa, ele é um poeta simples, não porque ele está exaltando aquela simplicidade do arcadismo, mas sim porque ele perdeu tudo. Ele está preso, né? Então ele perdeu tudo economicamente, ele perdeu tudo sentimentalmente, porque ele perdeu a pastora bela dele, né? A passagem do tempo, todo o tempo surge. Agora ele passa de uma maneira pior, porque ele está na cadeia. Então, é a passagem do tempo na cadeia, né? E a perda da esperança, né? E a distância da amada idealizada. Porque aqui ele ainda está esperando, né? Quem sabe ela vem me visitar e me ver tal, e me salvar. E isso não acontece, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui na resposta do item B da 9, tá? Também uma resposta bem completinha, né? Para você dar uma olhadinha mais tarde. Perfeito? Mas basicamente é isso que eu acabei de falar. Certo? E vamos à 10ª e última questão. A gente tem aqui, né, um quadro, tá certo? Temos um quadro, deixa eu ver aqui, ó. Na sua análise, o embarque para a ilha Citera, tal, Antônio, bom, aí tem um blá 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 sobre o quadro, tá? Vamos direto no quadro, tá bom? A gente tem aqui um quadro, né, é uma paisagem simples, junto da natureza, né? A gente tem aqui, eu acho que, será que eu posso... Produção, eu vou fazer uma coisa, depois vocês ficarem bravos comigo, tudo bem, tá? Mas eu vou ampliar. Aguenta firme aí na sua casa. Eu preciso ampliar, que você não vai dar para enxergar. Eu não sei nem se você enxergou na sua prova. Não consigo. Olha só, tem uns aqui, ó. Tá vendo aqui? São os cupidinhos, tá? Vou colocar de volta no tamanho normal, tá bom? Complicado, né? E tudo bem que a prova é colorida e coisa do tipo, mesmo assim é complicado. Tá? Mas tem ali os cupidinhos, tem uma paisagem bucólica e tal. E aí você tem a lira 10, da primeira parte do Marília de Dirceu, né? Então ele tem aqui, ó, ele fala: se existe um peito que isento viva da chamativa que acende amor, amor maiúsculo, tá vendo? Ok? E aí ele coloca mais pra frente, né, justamente essa perspectiva, né, de que essa personagem é um ímpio, né, e aí ele coloca que no corpo ainda existe o menino, né? Ele está falando de quem aqui? Ele está falando de Cupido,
Tá? É toda a perspectiva de Cupido, né? É um Cupido que fere com as suas lanças, tudo bem? É um Cupido que dispara as suas setas, tá? Ok? É o Cupido. Então a pergunta inicial é: quais são as semelhanças entre a tela de Otto e a Lira 10 de Tomás Antônio Gonzaga? As semelhanças, primeiro, aquelas características árcades, né? Do locus a menos, o bucolismo, né? A mitologia pagã que está presente ali, figura, por exemplo, do Cupido que eu acabei de citar, a harmonia, o quadro tem uma cena harmônica, o texto também, né? A simetria, você percebe que é tudo simétrico, inclusive as liras, aqui a lira 10, você tem uma métrica regular, né? A simplicidade, tá bom? Isso tudo você poderia colocar como proximidade entre os dois, né? E no item B, ele pede de que forma é descrito o personagem do poema. O personagem do poema qual? Desse que você acabou de ler, da Lira 10, caramba. Da Lira 10 é o Cupido. Então, o Cupido é o deus do amor, ele coloca o Cupido como ímpio, como cruel, como tirano, mas também invencível, você não consegue lutar contra o Cupido. Também traidor, maldoso, tá? São todas características do Cupido, certo? Aqui a nossa resposta, a resolução da equipe de professores do curso objetivo, né? Então, tem aí a Lira 10, a respostinha das semelhanças entre a tela e o poema, tá? E o item B falando sobre o personagem que é a figura do Cupido. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha feito uma excelente prova, tá? E a gente se encontra em breve. Um beijo, tchau!